Agora sim, Rose, a gente pode avançar então, ainda sobre essa questão da Zona Franca, um apoio de peso aí para o Amazonas, né? A gente teve aí o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, se manifestando e defendendo o acordo que foi feito entre o governo federal e a bancada federal. Vamos soltar esse áudio do senador Rodrigo Pacheco, ele que é presidente do Senado. Vamos lá. Eu sou testemunha do acordo e do diálogo estabelecido pela bancada do Estado do Amazonas no Senado Federal com o governo federal relativamente a essa questão da redução do IPI. Não que sejamos contra a redução, absolutamente, eu não seria irresponsável como presidente do Senado em defender algo contrário à redução de impostos que favorecem a sociedade brasileira. Mas havia um compromisso de excepcionalizar os produtos produzidos a partir do Sistema de Produção Básico, o PPB, na Zona Franca de Manaus, justamente para que não se gerasse um prejuízo flagrante a um estado inteiro, a uma cidade como Manaus e ao povo amazonense, sem prejuízo do restante do país, porque no final das contas, defender os processos industriais da Zona Franca de Manaus, previsto na Constituição Federal, é defender a indústria brasileira. Eu sempre afirmei isso. E eu sou testemunha do acordo estabelecido naquela ocasião e posso afirmar que em relação a este ponto da não excepcionalização no decreto de redução de IPI a esse sistema do PPB da Zona Franca de Manaus, houve um flagrante descumprimento de acordo. E eu sou testemunha disso e, evidentemente, buscarei, sem aqui fazer apontamentos de dolo ou de intenção deliberada, mas de apontar que houve um acordo estabelecido e que precisa o governo federal remediar essa questão em relação à Zona Franca de Manaus. Então eu vou cuidar, já disse isso a Vossa Excelência, ao senador Omar Aziz, ao senador Eduardo Braga, ao meu vice-presidente no Congresso Nacional, o deputado Marcelo Ramos, desse meu compromisso na presidência do Senado de nos ombrearmos dentro desse propósito legítimo, justo, de estabelecer essa excepcionalização em relação à Zona Franca de Manaus. Tá aí, Rose, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, um nome de peso na política do país nesse momento, trazendo esse apoio ao Amazonas, à bancada federal do Amazonas e também essa causa da Zona Franca, né? Como é que a gente pode analisar isso, Rose? Rafael, tem tanta coisa contida Nosso querido Marcelo Ramos, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, senador por Minas Gerais, filiado ao PSD. Eu vou tentar resumir rapidamente. A primeira coisa, a gente recebe um apoio, o Estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, um apoio, e ele se apresenta como testemunha de que o governo federal quebrou um acordo com os senadores do Amazonas. E essa quebra de acordo precisa ser remediada. Ele fala isso aí, acabou de falar. E ele não é qualquer pessoa, não é qualquer voz, assim, qualquer senador, qualquer deputado federal que desse uma palavra de apoio, de solidariedade ao que está sendo, o que está ocorrendo e o que está sendo, que a bancada do Amazonas tenta hoje reverter no STF, nas suas atuações políticas, seria de extrema importância, mas é o presidente do Senado. Durante uma sessão do Senado, foi uma parte da fala do senador Plínio, é o presidente do Senado fazendo essa fala que mostra um domínio de compreensão do que é tecnicamente a Zona Franca de Manaus e fala a respeito do decreto, que ele não tem que revisar todo o decreto, tem que revisar a importância da excepcionalidade, porque isso é defender a indústria nacional. Ele compreende a realidade dos fatos, que muitas pessoas aqui do estado do Amazonas não compreendem, que o fechamento de algumas fábricas aqui no Amazonas não vai gerar emprego sequer em São Paulo, no Sul, no Sudeste, não é. Vai sair do país, como já saíram algumas empresas que não aguentaram o peso desses decretos, dos ataques à insegurança jurídica imposta à Zona Franca de Manaus. Nesse áudio curtíssimo, ele fala com muita clareza da compreensão técnica a esse respeito. Ele se apresenta como testemunha de algo que as pessoas não estão entendendo e elas duvidam que tenha ocorrido. Foi o presidente do Senado, ele disse que o governo prometeu, numa reunião com Paulo Guedes, isso foi um acerto, que não foi uma promessa de bonzinho, não. Eles fizeram um acordo, havia uma votação em função dos espaços importantes que ocupam os parlamentares do Amazonas, nesse caso a gente pode citar o senador Eduardo Braga e o senador Omar, porque quem estava na reunião, que Rodrigo Pacheco também estava presente. Houve um acordo com o governo.
E é um acordo que foi colocado diante de 2 senadores, mas diante de um grupo forte do Senado, são os líderes do Senado e o presidente do Senado. Eles quebraram um acordo que não foi só com os 2 senadores do Amazonas. Os 2 senadores do Amazonas conseguem esse acordo a partir dos posicionamentos estratégicos que eles ocupam no Congresso Nacional, mas eles envolvem todo um grupo que é um grupo do Senado representativo, incluindo o presidente do Senado. E esse acordo foi quebrado, é o que fala o presidente do Senado nesta fala dele importante para o estado do Amazonas. E aí eu devo acrescentar uma coisa que as pessoas compreendam, é um senador de Minas Gerais, e ele compreende amazonenses, manauaras, que estão perdidos de amor pelo presidente Bolsonaro, o quanto isso é flagrantemente ruim para esse estado e para este município de Manaus. Observem, né? Observem, olhem para cima, não acreditem em quem manda vocês não olharem para cima quando o asteroide está caindo na cabeça de vocês. Observem isso. Um outro dado que é preciso que a gente também esclareça e coloque aí, você não está dizendo que é a favor de um político ou de outro, mas quando eles ocupam posições estratégicas, eles precisam utilizar isso em favor de quem colocou eles lá. Né? Quem colocou os senadores lá? Quem colocou o governador no cargo? Quem colocou o prefeito no cargo e os deputados federais? Foram os amazonenses. Então, muitas vezes eles não agem mesmo, eles agem de forma a defender seus próprios interesses, mas num momento tão grave quanto esse, se omitir de utilizar o espaço que eles ocupam em favor do Amazonas, é algo que não é admissível, não dá para admitir isso. Então, eles ocupam espaços estratégicos, e a ocupação desses espaços estratégicos fazem com que, no Senado, o presidente do Senado dê uma fala nesse sentido, uma fala importantíssima de peso, de apoio ao estado do Amazonas. E aí, Rafael, aquela ausência dos 4 parlamentares, deputados federais eleitos com o voto do Amazonas, Átila Lins, Silas Câmara, Alberto Neto e deputado delegado Pablo, além do Paulinho da Força, que é deputado federal por São Paulo, né? Deputado federal por São Paulo, a gente tem também o presidente do Senado, substituindo a ausência deles. Acho que foi uma boa troca, não foi? É isso aí, Rose. Concordo com você em relação a isso.